Você acha que é possível conseguir uma boa posição e um bom salário sem ter terminado a faculdade? Você está cursando uma faculdade de computação, talvez esteja no início, na metade ou no final, mas ainda não está atuando na área? Você tem medo de aplicar para vaga? Imagina você começar a trabalhar na área sem ter terminado a faculdade. Melhor ainda, imagina você ganhar um bom salário sem ter terminado a faculdade. Acredite, isso é possível. E a gente vai falar sobre isso aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Codar é Verbo, onde eu, você, nós falamos sobre tecnologia, desenvolvimento e programação. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 24 anos, sou desenvolvedor full stack e vou te dar uma luz, se assim podemos dizer, para que você consiga de fato entrar no mercado de trabalho. Eu estou no momento no 8º período da Faculdade de Ciência da Computação e eu comecei a ganhar uma renda relativamente alta pelo 5º e o 6º período da faculdade. A primeira coisa que eu quero dizer é que esse vídeo não é nenhum tipo de coaching ou qualquer coisa nesse sentido. Vou falar de fato o que fez com que eu conseguisse ganhar dinheiro com o desenvolvimento de software e conseguir independência financeira, levar a minha esposa para sair, conseguir sustentar ela, comprar coisas, enfim. Mas antes de começar, eu queria pedir rapidinho para você se inscrever nesse canal. Esse aqui é o meu primeiro vídeo no YouTube, então eu realmente estou precisando do seu apoio. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso ajuda muito aqui na plataforma ao meu vídeo chegar a mais pessoas. E querendo ou não, vai me motivar a continuar entregando um vídeo de qualidade aqui para o YouTube. Eu queria começar esse vídeo trazendo um questionamento que eu acredito que seja extremamente valioso. Eu quero que você pense com bastante cuidado sobre isso que eu vou dizer. Você gosta de programação? Eu acho essa pergunta importante. Há quem diga, ah, não, você não precisa gostar de uma área para atuar nessa área. O importante é só conseguir dinheiro. Assim, eu concordo que o dinheiro é muito importante, mas o fator se sentir bem com o que você está fazendo, eu considero que tem mais peso na hora de você fazer uma escolha profissional. Pensa bem, vai ter vários momentos na sua carreira como programador, e na verdade é a maioria dos momentos, em que você vai ter que resolver problemas, bugs, inconsistências, e se você não tiver nenhum tipo de sentimento ou motivação para estar trabalhando com isso, eu acredito que a chance de você desanimar e ter um burnout, ou até mesmo fazer uma troca de área profissional é muito grande. Burnout todo mundo pode ter, mas com certeza é bem mais fácil ter quando você não gosta do que você está fazendo. E eu falei aqui somente sobre bugs. Eu não comentei, por exemplo, sobre uma feature que o seu chefe quer que você entregue o mais rápido possível, sobre várias entregas que você precisa fazer para clientes e esses clientes estão te perturbando, te mandando mensagem o tempo todo. Talvez essas entregas envolvam bugs que você tenha que resolver. Muitas vezes o prazo está apertado para você conseguir fazer essas entregas. Enfim, quando você vê um vídeo de rotina na internet sobre a rotina de um desenvolvedor de software em Nova York, rotina de um desenvolvedor de software no Japão. O vídeo é bem legal, a pessoa tá lá fazendo várias coisas e mostra como é que é a stack dela, o que ela faz. Mas tenho certeza que viver é bem diferente do que assistir. E eu tenho certeza que se você não gosta de programação ou não sente um mínimo de interesse, acho que vale a pena você reconsiderar a área que você quer atuar. Eu, por exemplo, acho incrível trabalhar como programador. Eu acho programação e desenvolvimento algo sensacional. Isso com certeza me ajuda a passar pelas frustrações e momentos de ansiedade no trabalho. Mas claro, essa é somente a minha opinião. Bom, tendo dito isso, eu queria passar para o ponto do esforço e da dedicação na área. Isso parece um pouco clichê, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. E um emprego, um estágio, uma oportunidade freelancer não vai acontecer num passe de mágica. Você pode até passar para um estágio sem nunca ter feito nada. E eu acho isso absurdamente difícil. Mas o que você precisa fazer é potencializar ao máximo as suas chances para conseguir alcançar o patamar de ter algum tipo de renda. Quando eu comecei de fato a estudar sério programação, eu tinha em mente que eu tinha que aprender o básico sobre alguma coisa. E eu lembrei que existe HTML, CSS e JavaScript. Então eu comprei um curso de HTML, CSS e JavaScript na época e comecei a estudar bastante. Claro, aqui eu tô falando sobre comprar curso, mas se você não tem dinheiro para comprar um curso, você pode fazer de N outras formas. Naquela época não estava tão em alta, mas hoje a gente tem o ChatGPT e outras inteligências artificiais que podem te ajudar muito no seu processo de aprendizado. Sem contar o YouTube. Aqui nesse canal, por exemplo, eu vou colocar muito vídeo de como você pode melhorar e várias dicas de como que você pode desenvolver o seu código melhor. Porém, daí não demorou muito para eu ver que muita gente comentava sobre essa biblioteca chamada React. E eu achava que poderia ser muito difícil aprender ela. Eu sinceramente tive medo de começar a estudar. Então eu deixei de lado essa parte
parte e tentei focar mais em fazer sites com HTML, CSS e JavaScript puro. Um dia, um colega meu me pediu ajuda para fazer um dever de front-end. E quando eu fui ver esse dever, era com React. E mesmo sem nunca ter visto React na minha vida, eu consegui entender o que estava na tela. Eu consegui ver que existia uma função JavaScript que retornava HTML. E que essa função, de alguma forma, poderia usar ela dentro de outra função retornada no HTML. Que no caso essa é a base para componentização dentro de React. E eu tinha entendido isso só de olhar para o código. Isso porque eu estava estudando HTML, CSS e JavaScript sem parar todos os dias. A partir daí, eu comecei a estudar React. Logo em seguida, eu fui para o Next.js. E hoje eu trabalho com Next na área de front-end. Minha rotina de estudos era bem grande. Eu estudava mais de 8 horas por dia, indo do início do dia até o final do dia. Eu tentei criar projetos sozinhos, uma planilha financeira para você conseguir organizar ali seus gastos, projetos com integração de inteligência artificial, onde gera PowerPoint sozinho, onde gera PDF de exercícios. Isso é esforço. Sem isso, eu acho muito difícil você conseguir algum tipo de renda na área. E eu digo isso antes de terminar a faculdade e depois de terminar a faculdade. Se não tiver esforço, não vai acontecer. Esse é o básico. Se esforce, se dedique para estudar todo dia. A quantidade de horas que você puder, você precisa de conhecimento. Entender como aplicar as coisas e como fazer as coisas. Isso, inclusive, independentemente da área que você atuar. Eu atuo hoje na web, mas você pode querer trabalhar na área de servidores, back-end, na parte de IoT, sistema operacional. Isso é você que decide, mas a fórmula é a mesma. Sempre vai ser necessário esforço e dedicação. O próximo ponto que eu quero dizer é: comece com o que der. Eu não comecei a ganhar dinheiro com freelance ou projetos. Eu comecei como professor particular de programação. Minha esposa, que na época era minha namorada, me incentivou a entrar em um site de professores particulares. Eu me inscrevi e deu super certo. Eu consegui alunos que queriam aprender alguma linguagem de programação. Eu dava aula do básico de tudo, que era o que eu dominava bem na época. Então, lógica de programação, o básico de alguma linguagem, eu cobrava cerca de R$ 25 a hora. Então tenha isso em mente. Você não precisa começar em um estágio ou um emprego. Pense em todos os jeitos de você conseguir algum tipo de recurso financeiro ou experiência. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô te desincentivando a procurar emprego ou estágio. Na verdade, você deve fazer isso. Porém, simultaneamente, ou enquanto você procura, é muito legal você procurar algum outro meio de renda também. Durante esse tempo, como eu estava muito focado em React, front-end, eu também tentei aprender Python, justamente para conseguir também dar aula do básico de Python para alguns alunos e conseguir assim mais renda. Até que chegou um momento em que um suposto aluno me mandou mensagem perguntando se eu sabia Python. Aqui eu quero entrar em outro ponto, que é: não tenha medo. Eu disse para esse aluno que eu sabia Python, mas que não era a minha linguagem principal. Esse aluno me chamou para uma reunião, e não é comum um aluno te chamar para uma reunião de início assim do nada. Quando eu entrei nessa reunião, eu descobri que era uma pessoa que queria um programador que trabalhasse por hora para implementar e continuar o back-end dele que estava em desenvolvimento já. Esse back-end estava escrito em Python, especificamente no framework Django, utilizando o Django REST Framework. Para alguém que não sabia Python direito e até o momento tinha só trabalhado com front-end, trabalhar com desenvolvimento back-end em Python com um framework que você nunca tinha ouvido falar, parece bem amedrontador. Como eu havia dito, eu não tinha experiência nem com back-end e nem com Django REST Framework. Porém, eu tinha experiência com implementação e integração de inteligência artificial por conta daquele meu projeto que eu falei lá no início. E esse era um dos pontos cruciais que o cliente estava pedindo. Minha esposa sempre me encorajou muito. Então eu segui pro projeto estudando muito o framework todo dia. Eu fiquei muito mais confortável com o desenvolvimento com Python e acabei sendo o desenvolvedor back-end do projeto. E naquele momento eu já estava começando a ganhar por hora. Na época, isso foi uma mudança gigante na minha vida com a minha esposa. A gente estava namorando naquela época. E eu finalmente consegui ajudar financeiramente no relacionamento. Porque era ela que trazia o recurso financeiro pra gente conseguir sair e fazer as coisas naquela época. Eu até conseguia um pouco com as aulas, mas não era muito. Se eu tivesse recusado por não ter experiência com Python, nunca ter visto Django e nunca ter trabalhado com desenvolvimento back-end, eu teria perdido a oportunidade que me fez crescer muito em experiência, em recurso financeiro
e conhecimento. Depois de algum tempo, o projeto começou a esfriar, o cliente já não estava pedindo horas e eu fiquei sem renda novamente. Foi nesse momento que eu e minha esposa começamos a procurar outras formas de eu conseguir fazer dinheiro. A gente foi pro YouTube, a gente foi pra internet, a gente foi pesquisar. Nesse dia, achamos um vídeo sobre freelance, sobre como funciona e como se faz. A gente viu um brasileiro falando muito bem da plataforma Workana, falando que vale a pena o investimento que você faz na plataforma e que esse investimento retorna para você muito dinheiro. Que lá você consegue clientes recorrentes, enfim. Como eu e minha esposa somos cristãos ávidos, fizemos uma oração, um voto, e daí criamos uma conta para mim, assinamos o Workana e esperamos para ver o que acontece. Aqui, eu quero entrar no ponto do freelance. No segundo ou no terceiro dia de assinatura do Workana, enviando várias mensagens e propostas para vários projetos dentro da plataforma, uma pessoa aceitou uma proposta que eu fiz de R$ 500 para implementar um chatbot real-time com IA para fazer ligações de voz usando a API do Twilio. Eu não conhecia direito a API do Twilio. Eu precisei pesquisar e ver vídeos sobre como utilizar a plataforma e a API, mas eu já sabia Python, que era a linguagem que ele pretendia utilizar. E querendo ou não, eu sabia utilizar também IA, porque nos últimos projetos eu tinha trabalhado muito com IA. E olha como foi bom eu não ter recusado aquela proposta. Com a experiência que eu consegui ter de Python, de implementação e integração de inteligência artificial, eu consegui fazer aquele projeto por R$ 500 e eu terminei ele em somente 3 dias. A partir daquele momento, eu e a minha esposa vimos que o freelance era uma oportunidade incrível. Então eu continuei na plataforma e vi minhas avaliações crescerem cada vez mais conforme os projetos que eu fazia. Teve um determinado momento em que eu fiquei entre os 100 melhores programadores da plataforma do Workana aqui no Brasil. Isso de tantos trabalhos que eu fazia e de tantas avaliações que eu recebi. Até que chegou um dia em que eu parei de trabalhar no Workana. E você pode se perguntar, nossa, Vitor, mas por que sair de um ambiente tão lucrativo? Aqui eu quero entrar no último ponto, que é saiba fazer contatos. Dentro da plataforma, eu acabei conhecendo clientes. E esses clientes gostaram muito do meu trabalho. Chegou um momento em que eu trabalhava somente com esses clientes, fazendo entregas para eles e fazendo features dentro dos projetos deles. E recebendo o dinheiro por cada entrega. Eu fiquei alguns meses trabalhando dessa forma. Nessa época eu já estava ganhando mais que um desenvolvedor pleno. Podemos dizer até mais que um sênior. Isso levando em conta que eu tinha menos de 2 anos de experiência na área. Porém, eu demorou muito para perceber que fazer tantos projetos ao mesmo tempo, fazer tantas entregas ao mesmo tempo, acaba dificultando a gestão, porque querendo ou não, quanto mais projetos você tem para fazer, mais chances de erro e resoluções de bugs você também vai ter. E claro, nós como desenvolvedores tentamos o máximo possível evitar os erros. Mas infelizmente é normal acontecer o erro. Às vezes uma biblioteca não instala direito, ou não funciona da forma que você imagina, daí você passa 1 hora debugando só para saber o que aconteceu. Isso já aconteceu comigo em uma versão anterior do Next. Eu estava fazendo uma função de criptografia na qual o usuário ele coloca um dado sensível e eu não queria que nenhum tipo de hacker pegasse a informação. Então eu estava criptografando os dados e descriptografando sempre que possível. E nessa versão do Next, acontecia que a runtime padrão era o Edge Runtime, sendo que a runtime que eu precisava era o Node.js, porque era uma função do Node que eu estava tentando chamar. No final, isso me deu uma dor de cabeça gigante e eu só resolvi isso depois de horas pesquisando. E esse é somente um dos exemplos. Tem N jeitos de acontecer um erro, no qual você vai precisar pesquisar muito para resolver. Tendo em vista esse cenário, eu comecei a correr atrás de ficar em um projeto somente. Projeto que me desse a renda que eu precisava e que eu só focasse nele, sem ter muitas surpresas, sem ter muito bug, trabalhando sempre no mesmo projeto ali. Até que chegou um dia em que o cliente que melhor me pagava, me deu a oportunidade de trabalhar full time no projeto dele. Eu aceitei e assim estou trabalhando até hoje. Foi exatamente isso que fiz para chegar no ponto em que eu estou hoje. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar essas dicas hoje mesmo, em algum momento, você vai começar a colher os frutos e as oportunidades vão aparecer. Como eu disse, nada acontece da noite para o dia. Porém, com esforço e dedicação, mesmo que você esteja cursando a faculdade, a oportunidade aparece. Talvez não de emprego, talvez de um projeto aqui, um projeto ali, mas lembre que isso já é portfólio de problemas reais que você resolveu. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ainda vai ter muitos vídeos de dicas de desenvolvimento para você que trabalha no front-end, no back-end, conseguir melhorar cada vez mais a qualidade do seu trabalho. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.